Primeira igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 25. Glória a Deus. Deixa eu dizer amém? Amém. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 25. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Grande Deus, aleluia. Creio que essa noite Deus tem uma palavra para o meu, o seu coração. Que você fique atento naquilo que Deus tem para falar. Por mais que seja um texto conhecido da parte dos irmãos, da parte da igreja, sempre tem algo profundo a qual Deus fala em cada mensagem, em cada texto. O cenário é uma tempestade que avassala a estrutura da embarcação, aonde Jesus decide andar sobre o mar, sobre a tempestade e ir ao encontro deles. Mas gostaria de fazer essa observação, que Jesus teve em seu ministério terreno uma duração de 3 anos, e já tem algum tempo que os discípulos estão sendo instruídos por Jesus, estão vendo milagres extraordinários, eles convivem com Jesus, ouvem a sua voz, estão perto dele, caminhando com ele, junto com ele. E aqui não é diferente. Aqui é mais um palco, aonde Jesus quer ensinar, instruir os seus discípulos. Jesus dá a ordem, e essa ordem é: passem para o outro lado. A ordem é dada, eles vão obedecer. A única diferença é que na outra viagem que eles fizeram, Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus estava no barco. Dessa vez, Jesus deu apenas uma ordem. Jesus se despede da multidão, mas não vai para o barco. Jesus sobe um monte e vai orar. É como se agora Jesus estivesse dizendo: agora é com vocês. A minha palavra vocês já têm. Agora é com vocês. Eu acredito, creio eu, que o tempo estava bom. Jesus permite eles irem, mas naquela embarcação tem discípulos que têm experiência em alto mar. Naquela embarcação tem discípulos que têm experiência
experiência, são pescadores experientes. E há quem diga que os pescadores sabem, conseguem antecipar, conseguem prever a tempestade antes que aconteça, pelo vento, pelo tempo, pela braveza do mar, pelas ondas. Ele já sabe se terá uma tempestade por perto ou não. Mas eles foram. O que me leva a crer e a pensar que estava tudo normal. Não havia nenhuma programação na logística desses pescadores que aconteceria uma tempestade. Mas aquela noite, aquela madrugada seria uma madrugada diferente. Porque o mar não era simples, não era um simples mar, mas era assim a sala de aula onde Cristo iria ensinar algo para os seus discípulos. Todos nós cremos que tudo o que acontece é permissão de Deus. Tudo o que acontece é pela permissão, a vontade permissiva de Deus. Então essa tempestade que está acontecendo, que veio ao encontro deles, não é à toa. Deus permitiu que essa tempestade viesse ao encontro dos discípulos, porque tinha um propósito. Olha, uma tempestade que talvez esteja fora da lógica do homem, que com a experiência de quem tem, não conseguiu prever ou antecipar essa tempestade. Ou seja, para alguém, talvez não deveria acontecer. Por quê? Porque estou debaixo de uma palavra. Eu tenho uma experiência, o tempo é bom, eu estou debaixo de uma palavra, o vento é favorável. E como é que a tempestade acontece no meu quarto? Então é fora da lógica essa tempestade acontecer e me alcançar. Possivelmente, algum dia das nossas vidas, a gente já se questionou assim: estou debaixo de uma palavra profética para este 2026. Tenho uma experiência da caminhada, já sirvo a Cristo há muito tempo. Está tudo favorável, as coisas estavam indo tudo bem, mas agora essa tempestade me alcança logo agora. Aleluia, Deus. Porque essa provação, essa guerra, essa tempestade, logo agora? Porque esse diagnóstico logo agora é um Jesus que permite uma tempestade acontecer do nada. Porque tem coisas que estão acontecendo dentro de nós que precisam ser tratadas, e a gente não tem consciência de que essas coisas precisam ser tratadas. Eles estão vendo Jesus curando, então está tudo bem, estão vendo coisas grandes acontecendo na vida, na família, então está tudo bem. Eu estou debaixo de uma palavra, então está tudo bem. Mas existem algumas áreas específicas das nossas vidas que precisam ser tratadas. Mas Jesus sabe e Jesus vê, e é por isso que Ele nos leva para um ambiente, para viver algo que não era esperado, mas Ele também coloca a gente nesse ambiente para vivermos o que nunca vivemos um dia, o que nunca pensamos que a gente ia viver. O texto diz que o barco estava já no meio do mar. É basicamente meio caminho andado, 50%. Já andou tudo isso. Não há como voltar atrás, não há como retroceder. Mas no meio disso começam os açoites, começam as ondas, começa o vento contrário, a tempestade começa a acontecer, e o que eles vão fazer? Eles vão tentar sobreviver com a experiência que tem, com a sabedoria que tem, porque não é a primeira vez que isso acontece com eles. Quem sabe na minha e na sua vida não seja a primeira vez que aconteça.
Talvez não seja a sua primeira tempestade. Talvez você já tenha enfrentado algumas coisas antes. Mas nesse momento começa a ser revelado coisas que talvez os discípulos nunca perceberam antes. Nunca perceberam que tinha. A tempestade veio para revelar algumas fragilidades nossas. Porque Deus não escolhe super-heróis. Super-heróis usam máscaras. Deus escolhe homens, mulheres, carne e osso, que às vezes até pensam em desistir, mas tem uma voz que brada dizendo: a minha graça te basta. A tempestade vem para revelar algumas fragilidades nossas, porque agora começam a surgir dúvidas, começam a surgir os questionamentos. Porque na primeira vez ele estava com a gente, ele estava na polpa, ele estava com a gente, ele estava no barco. Na outra viagem ele estava no nosso barco, e agora ele não está aqui. Ele mandou a gente ir, mas não está conosco. Mas em ambas as situações, Jesus liberou uma palavra. Jesus nunca deixou de falar com a gente. Jesus nunca deixou de manifestar a sua palavra. Jesus nunca deixou de falar com as nossas vidas. Ele fala, continua falando. E a tempestade vem e algo em nós é revelado. Porque às vezes nós temos a dificuldade de ter fé, de acreditar, de confiar. Quem sabe esse foi o pensamento dos discípulos. Na outra dava para chamar ele, porque ele estava na polpa. Mas agora não dá mais para chamar ele, porque ele não está aqui. E às vezes nos falta fé para acreditarmos, porque o vento é contrário. Ainda tem açoites, ainda tem ondas, e ficamos nos nossos questionamentos internos. O porquê disso? Porquê daqui? Porque ele me trouxe aqui? Porque ele me trouxe aqui para morrer? Ele mandou, eu obedeci, mas eu estou enfrentando uma tempestade. E como pode, em meio a isso tudo, ele me deixou sozinha? Olha os açoites, olha o vento forte, olha o tamanho dessa tempestade. E eles tentam resolver ela, mas quanto mais tenta resolver, parece que aumenta mais. Quanto mais eu tento resolver, parece que eu me desgasto mais. É açoite, é vento, é uma frieza, é isso, é aquilo. Mas e a palavra que Jesus disse? Que palavra? O que ele disse? Olha o tamanho dessa tempestade. Vamos tentar dar um jeito. Mas essa noite eu quero que você entenda, a igreja do Senhor, que não há tempestade que seja maior do que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há tempestade, não há vento, não há açoite que seja maior do que a palavra que Deus proferiu sobre a tua vida. Há uma palavra, há uma promessa, mas tem que ter fé. Não é um vento que para aquilo que Deus disse ao seu respeito, a respeito da sua casa, a respeito da tua família. Não é uma tempestade que para o que Deus disse ao seu respeito. O texto diz que já é a quarta vigília da noite. São 4 vigílias. A primeira vigília é das 18 até as 21 horas. A segunda vigília é das 21 horas até a meia-noite. A terceira vigília é da meia-noite até as 3 horas. E a quarta vigília é das 3 horas até as 6. Ainda não amanheceu. É um principiar da quarta vigília. É uma noite ainda muito pesada. E os discípulos estão lá.
tentando reverter o quadro da situação. Quem sabe já não tem forças nos braços suficientes para remar, tentando, quem sabe, manter o equilíbrio do barco, tirando a água do barco, mas tudo está se esgotando, a força física, a força mental. E é nesse momento que Jesus decide ir a eles, ir ao encontro deles, porque ele viu lá de cima, Jesus está orando, Jesus está vendo tudo, ele viu lá de cima o teu pavor, o teu temor, o teu medo, o teu desespero, a vontade de jogar tudo para o lado, a tua falta de força, o teu cansaço. É por isso que Jesus dirigiu-se a eles. Porque às vezes nós pensamos que Jesus tem que vir para resolver aquilo que eu estou vivendo, mas Jesus está caminhando no meio da tempestade, e a tempestade continua. Jesus está caminhando no meio da tempestade, e a tempestade continua. Jesus não caminha para resolver a tempestade, Jesus caminha em direção a eles. O texto diz, o texto declara dizer. Então não é o fato dele caminhar que a tempestade vai mudar, só porque ele está andando sobre ela. Porque Jesus não veio ao encontro dessa tempestade, ele veio ao encontro de você. Como eu disse, a tempestade revela algumas fragilidades, e mais uma vez é revelada mais uma fragilidade, porque Jesus decide ir ao encontro deles, e os discípulos, vendo caminhar sobre as águas, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Há algo profundamente dentro desse texto inquietante. Não é porque os discípulos tiveram medo, isso seria compreensível, mas é porque eles não reconheceram Jesus. Jesus havia multiplicado pães e peixes. Jesus que havia curado os enfermos. Jesus que havia expulsado demônios. Jesus que ensinava com autoridade, agora está irreconhecível aos olhos daqueles que mais convivem com Ele. O problema não é a ausência de relacionamento. O problema não é esse. Mas o problema era a ausência de discernimento no momento da revelação. Eles não disseram é um estranho, eles disseram é uma ameaça. O desequilíbrio deles era tão grande que eles já estavam espiritualizando algo, aquilo é um fantasma, aquilo é não sei o que, algo fora do comum. Mas pela primeira vez Jesus se manifestou fora do lugar esperado, do método conhecido, da forma que os discípulos esperavam. Quando Jesus vem andando sobre as águas, eles não conseguem entender, não há o discernimento, porque ali é um fantasma, mas ali não é fantasma, é Jesus, porque eles conhecem um Jesus que age sobre a terra. Quando eles veem Jesus andando sobre aquilo que os ameaçava, parece que a intimidade, o conhecimento que eles tinham sobre Jesus, parece que agora tudo que foi construído se apagou, expondo mais as fragilidades humanas, porque o que eles conseguem, o que eles conhecem, é um Jesus que multiplica pães e peixes na terra, é um Jesus que cura o cego na terra, é um Jesus que cura coxo, é um Jesus que cura paralítico, é um Jesus que ressuscita mortos, é um Jesus que ensina, é um Jesus que detém toda a autoridade, os demônios
tempestade. São ações que eles esperavam, assim como acalmar a tempestade. Mas você precisa conhecer um Cristo que não tem nada a ver com a terra, que Ele age de forma sobrenatural. E é nesse lugar que Jesus quer nos levar, para conhecermos algo maior vindo dele. É um Jesus que não acalma a tempestade antes, e é um Jesus que caminha sobre a tempestade. E por essa razão eles dizem: é um fantasma. Por que é um fantasma? Porque ele não estava fazendo como eu esperava. Ele não está no local onde eu esperava. Ele não está se movendo como ele se move. Ele não está fazendo como outrora fazia. É um fantasma. Não espere que teu Cristo, não espere que Jesus se revele da sua maneira. Não espere que Jesus se revele da maneira que nós queremos. Mas Ele está se revelando, andando no meio de uma tempestade. Ele veio andando do lado de fora sobre aquilo que os discípulos estão tentando vencer. Ele veio andando do lado de fora sobre aquilo que os discípulos estão tentando se livrar. Eles estão tentando há muito tempo reverter, eles estão tentando há muito tempo mudar o quadro ali, mas Jesus vem andando, Jesus vem andando sobre uma doença, Jesus vem andando sobre um problema, Jesus vem andando sobre uma adversidade, Ele vem andando, Ele vem andando sobre os seus medos, Ele vem andando sobre a sua agonia, Ele vem andando sobre os seus tremores, Ele vem andando sobre as suas dúvidas, e é como Ele estivesse dizendo: o teu problema para mim não é nada, eu tenho controle, e eu vou andando. Talvez você não goste do que eu diga, mas esse ano Ele quer participar. Ele quer participar com você das tempestades. Ele não quer só, no seu ponto de vista, acalmar. Porque nós gostamos muito do Jesus que acalma a tempestade. Nós gostamos muito do Jesus que chega e resolve tudo. Mas esse ano Ele quer participar com você das tempestades. Essa noite eu te apresento um Cristo que não tem nada a ver com a terra, mas que caminha sobre as águas. Eu te apresento um Cristo que te leva para uma tempestade, para dentro dela te surpreender. E eu não sei quem crê, mas eu profetizo sobre a tua vida através da palavra. É ano de surpresa, é ano que Jesus vai te surpreender. Ele vai te levar para uma tempestade, mas dentro dessa tempestade Ele vai te surpreender. Não é porque eu cheguei nesse cenário que a tempestade vai se acalmar. Não é porque eu cheguei nesse cenário que a tempestade vai se acalmar. O texto diz que eles gritaram com medo. Quando o interior está desorganizado, a presença parece confusão. Quando aqui dentro de nós está uma desordem, a gente fica tão desorientado que não conseguimos perceber a presença dele. Quem sabe você não percebe mais a presença dele numa mensagem. Você não percebe mais a presença do abraço. Você não percebe mais no aperto de mão. Você não percebe, às vezes, é num sorriso que alguém te deu. Você não percebe a minha presença. Você escuta o hino,
ou até mesmo louvor junto com a Mini-Braque, junto com a Jubraque, junto com a Unfebraque, mas não consegue perceber a presença, não sente mais nada como sentia antes. E a gente cria uma narrativa que Deus tem que agir assim, Deus tem que fazer assim, porque se Ele fazer assim Ele moveu, assim, o culto foi bom, o culto foi cheio. Mas se Deus for contrário às suas expectativas, a gente acha que Ele tem que chegar, tem que acalmar tudo. Mas se Deus for contrário a tudo aquilo que você está pensando, você pode estar tão desorientado ao ponto da tempestade te arrebentar por dentro. E antes de resolver a tempestade do lado de fora, Jesus quer ir em direção a você para resolver uma tempestade que não está do lado de fora, mas está aqui dentro de nós. Jesus está dizendo para alguém aqui essa noite: deixa eu caminhar em direção a você. Aleluia. O meu alvo não é resolver aquilo que você está gritando que resolva, que age, que faça. Aleluia. O meu alvo é resolver aí dentro do seu coração, aí dentro de você. Porque pela tempestade a gente diz: é um fantasma. E Jesus está andando. Jesus não quer resolver tempestade do lado de fora, que nos traz medo. Jesus quer resolver nós, aí dentro de nós. Que às vezes está culto aqui em Glória, aleluia, pulando. Talvez está um culto pregando, mas está no outro culto dizendo: pastor, deixa no canto. Ou dizendo: hoje não, hoje eu não quero a oportunidade. Jesus quer resolver do lado de dentro, porque as tempestades têm nos abalado. Por vezes estamos nos alegrando, até saem as línguas estranhas de vez em quando, mas no outro culto está igual o ventilador: olha para um lado, olha para o outro, esfria o irmão, esfria o outro irmão, não sai em glória. Jesus não te chamou para ser banco, para ser vitrine. Só olha. Jesus quer resolver a tempestade aí dentro, porque Ele quer usar você. Jesus quer resolver a tempestade aí dentro, porque Ele escolheu você. Jesus quer resolver a tempestade aí dentro, porque Ele tem um chamado com você. Ele tem algo com a tua vida. Aleluia. Só que o problema é que a gente quer que Ele resolva a tempestade, um dos problemas que a gente vive. Mas você vai continuar com a tempestade aí dentro, se Ele resolver a tempestade lá fora. Mas nessa noite Jesus caminha em direção a você. Ele está dizendo: deixa eu resolver. Deixa eu resolver a tempestade aí dentro. Deixa eu mover em você aí dentro. Deixa eu tocar em você. Você vê tantas e tantas coisas, mas não consegue me conhecer no meio da tempestade. Deixa eu resolver aí dentro. Eu não faço como você quer, eu não movo como você quer, não será do jeito que você desenhou, porque é um Deus, é um Deus que quer acalmar tempestades essa noite, mas aí dentro de você. Hoje eu ando sobre a tempestade, eu não vou acalmar ela ainda, mas eu vou até você essa noite. Aleluia. É o Espírito Santo te alcançando nessa noite. Eu te trouxe no meio disso tudo, desse mar. Eu permiti tempestade para te mostrar o que tu vai viver esse ano. Não vai ser coisas naturais. Eu te trouxe até aqui porque eu quero que você viva esse
diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Será que nem ouvindo a minha voz você me reconhece? Será que ainda há dúvidas dentro de ti? Será que ainda falta fé dentro de ti? E a resposta que eu encontro no texto é que às vezes há. Pedro diz: se és tu, ainda há uma dúvida, se és. Jesus se apresenta e ele diz: é um fantasma. Jesus fala e aparentemente não reconhece a voz. Olha o que a tempestade tem feito com eles. Olha como algumas coisas podem fazer que a gente não reconheça, não entenda, não compreenda que Jesus está bem aí do teu lado. Aleluia. Jesus está aqui, ó, desde as 6:30 falando contigo. E às vezes a gente não entende. Mas quando Jesus diz vem, e apenas isso vem, você não quer? Você não gosta de fazer prova comigo? Se é tu, Senhor, faz assim. Jesus diz vem. Jesus não precisa convencer a Pedro. Aí, ele apenas só vem. Por quê? Porque aqueles que guardam a sua voz, ele não precisa falar muito. Eles reconhecem. Um vem é suficiente para nós descer do barco e ir para o mar. Sair do lugar mais seguro da tempestade, que é o barco, e ser conduzido pelo vento. É nesses momentos que Jesus quer se relacionar conosco. É um Deus que quer se relacionar no meio das tempestades das nossas vidas. É um Deus que quer se relacionar no meio do vento, ao contrário das nossas vidas. Ele não irá acalmar a tempestade para depois te chamar. Ele não irá acalmar o vento para depois te chamar. É no meio da tempestade que ele diz: vem, 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 Aleluia. vem. Glória a Deus. É no meio das crises que ele quer te usar para pregar bem. Vem. É no meio das dúvidas que ele quer te usar para a palavra vem. É no meio do medo, é no meio do questionamento que ele quer te usar bem. Aleluia. É no meio da tempestade que ele quer se relacionar contigo. Ele vai começar a andar, vai começar a sustentar. Cada passo de fé que ele dá, sustenta. Cada passo que ele dá, olhando para Jesus, sustenta. Tem sustento. Enquanto a gente olha para Jesus no meio da tempestade, tem sustento. Aleluia. Enquanto a gente olha para o alvo, que é Cristo, tem sustento. Mas o nosso problema Glória a Deus. é começar a olhar para aquilo que não devia. Nós somos falhos. Começamos a olhar para uma dor, para algo que aconteceu, para até mesmo as tempestades. Olha no lar, olha na família, olha a vida espiritual, que parece que não está mais a mesma coisa que antes. É aquilo, é ali, é acolá, é assado. Olhamos tudo. E é nesse momento, quando nós começamos a olhar e perdemos o alvo que é Cristo, é inevitável. No momento que nós começamos a olhar para os erros, para o pecado, para as provas, para as lutas, inevitável começarmos a afundar. Pedro começa a afundar,
Pedro começa a afundar. É inevitável a queda. E a gente percebe, outrora canta, outrora tinha oportunidade, agora não quer mais a oportunidade, não quer mais cantar, o canto é bom cantar, está por estar, vai por ir, aí vai afundando, começa a cair, porque quando o foco não é mais Cristo, a frieza começa a ganhar espaço, a tomar de conta. Quando o foco não for mais Cristo, a carnalidade toma de conta, é inevitável afundar. Mas o que eu acho interessante é que ele não aceita. Ele não aceita essa situação. Está afundando. Eu vou aceitar morrer. Não. O texto diz que o discípulo Pedro clamou. Eu sei que é difícil às vezes olharmos. Às vezes nós olhamos para o que não deveria olhar. Às vezes é o alto e baixo da vida. Mas quando a frieza quiser tomar de conta da sua vida, quando o medo quiser tomar de conta da sua vida, quando a depressão, as guerras internas quiser invadir você, e a vontade que você tem é de ficar em casa mais um culto, é de recusar mais uma oportunidade, que é aquilo que Deus reserva para nós, quando a vontade da carne tentar prevalecer, quando as guerras na mente começaram a vir cada vez mais forte, está na hora de nós não aceitarmos afundar. Clame ao Senhor. E Pedro clamou, clama ao Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, eu não aguento. Senhor, salva-me. Senhor, me levanta. Senhor, me ergue. Senhor, me tira dessa situação. Senhor, eu não quero afundar. Eu não quero afundar na depressão, na frieza, nessa guerra. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele vem com a mão estendida para nos levantar. Há uma mão estendida essa noite, eu encerro aqui. Há uma mão estendida essa noite para te levantar. Há uma mão estendida essa noite para te renovar. Há uma mão que pega na sua mão e diz: você não vai cair, você não vai afundar. Eu vou fazer de você um canal de bênção para a vida de muitos ainda. Você não vai afundar, você não vai morrer, essa doença não vai te matar, essa dor não vai te matar, essa depressão não vai te matar. Eu vou pegar na tua mão e vou te levantar, e você vai ser canal de bênção para muitos ainda. Aleluia. Foi até aqui que Deus colocou no meu coração, que você venha guardar essa palavra. Jesus não quer apenas acalmar as tempestades, mas Ele quer participar com você das tempestades, porque Ele quer acalmar as tempestades aí dentro, para depois acalmar as tempestades fora. Então que você venha crer nessa palavra, acreditar e ter fé. Que eu desde já agradeço a oportunidade e as palmas do meu